Bom, pessoal, a gente tem recebido alguns pedidos inbox para falar um pouco sobre riscos e complicações da cirurgia bariátrica. O que a gente tem visto hoje é assim, o risco da cirurgia hoje ele não chega a 0,5%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Quando o paciente ele é muito bem preparado, ele procura uma equipe onde o cirurgião está habilitado e ele tem por trás toda uma equipe multiprofissional, nutricionista, psicólogo, endócrino, cardiologista, fisioterapeuta, onde essa equipe multiprofissional está habilitada a fazer esse preparo, esse paciente ele vai para a cirurgia com mais segurança. Então, esse é um dos principais fatores para que esse risco ele seja menor que 0,5%, que é o risco natural de qualquer procedimento cirúrgico. Com relação às complicações, existem as complicações precoces e as complicações tardias. Primeiramente, vamos falar sobre as complicações precoces. Apesar, como já falamos, de serem raras, menos que 0,5%, elas existem, como qualquer outro procedimento cirúrgico. Primeiramente, a gente vai falar sobre as fístulas, que são o extravasamento do líquido, que ele sai ali pela linha de grampo, pela linha de costura, ele pode acontecer. Os sangramentos que podem acontecer também na linha de grampeamento feita na cirurgia, e a embolia pulmonar, onde tem aquele êmbolozinho, aquele coágulo ali no membro inferior, que pode migrar pelos vasos e causar uma insuficiência respiratória. Então, apesar de serem raros, existem essas três possibilidades de complicações precoces na cirurgia. Agora vamos entender as complicações tardias. As complicações tardias, elas estão mais relacionadas principalmente no bypass gástrico com as hérnias. Quando a cirurgia é laparoscópica, que é o que é mais feito hoje, pode acontecer o que a gente chama de hérnia interna, que são as hérnias do espaço de Petersen. O paciente ele emagrece muito, então aquela gordura que fica ali moldada em volta do intestino, ela some, ela desaparece. Então criam-se espaços naquela região onde é feita a cirurgia, e o intestino às vezes ele entra, dá uma volta, e que pode causar o que a gente chama de volva intestinal, que é o famoso nó na tripa. Então, isso, quando acontece, é resolvido com cirurgia. Tem que se fazer uma cirurgia laparoscópica para corrigir esses defeitos. Então, essas são as principais complicações precoces e tardias que a gente vê na cirurgia bariátrica. Para a gente finalizar aqui essa postagem, é super importante o paciente entender que a cirurgia precisa de 30 dias, mais ou menos, para cicatrizar o grampeamento, tudo que foi feito. Por isso que é importante ele seguir a dieta. Existe uma orientação nutricional de uma dieta líquida nesse período. Se o paciente segue, dificilmente ele vai ter problema. Com relação à parte da embolia pulmonar, a gente sempre orienta ali a meia antitrombose, o paciente ele toma um anticoagulante, existe um período inicial ali onde a gente consegue evitar esse tipo de problema. Com relação às complicações tardias, está muito relacionado com o acompanhamento, o segmento que o paciente faz no consultório. Por isso que é bom ir na consulta, fazer exame. Tem dor quando come? Consulta teu médico, a gente está sempre disposto a responder as dúvidas, a responder as ligações. Então, o paciente que faz esse segmento dificilmente vai ter problema. Conta com a gente.